Senhor Jesus, o Rei da Glória. Seja bem-vindo ao nosso Ministério de Ensino, Escola Reavives. Hoje a gente vai estar falando sobre a respeito dos dons de curar. Amém? A igreja tem esquecido, irmãos, de ensinar os princípios do poder de Deus. Mas Deus agora está levantando uma geração que vai pregar o Evangelho em demonstração de poder, que vai trazer os padrões, as chaves a qual a igreja primitiva executava. Amém? Então eu quero estar lendo aqui para começar, Êxodo, capítulo 15, versículo 26, parte C. Diz assim: não trarei sobre nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus anunciou isso a milhares de pessoas lá atrás, no deserto. O resultado é que todas, quando precisavam, eram curadas. Amém. João 3,16 todo mundo conhece. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo mundo aprendeu a respeito da salvação. Amém? Mas se a gente tivesse aprendido a respeito da cura, com certeza, irmãos, a gente veria hoje muitas pessoas sendo curadas no templo e fora do templo. Amém? O Salmo 103 vai dizer assim, glória a Deus. Salmo 103, verso 3 e verso 4, vai dizer assim: é Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Olha só aqui a vontade de Deus. Não é só perdoar os nossos pecados, meus irmãos, mas também curar todas as nossas doenças, curar todas as nossas enfermidades. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. O nosso texto bíblico hoje de base é 1 Coríntios 12, que fala a respeito dos dons espirituais. 1 Coríntios 12, 28 e 30. Vai falar dos dons de curar, e Atos dos Apóstolos 10, 38. Esses são os nossos três textos básicos, tá bom? Então, 1 Coríntios, capítulo 12, verso 9, vai dizer assim: louvado seja o nome do Senhor Jesus. Coríntios capítulo 12, dons espirituais, vai dizer assim, o verso 9: a outra fé, e pelo mesmo Espírito a outro os dons de curar. Amém? Os dons de curar está no plural, porque são variedades de manifestações de dons de curar. O que significa? Para cada enfermidade que o diabo criou, Deus tem um dom de curar específico. Então, por isso que está no plural, porque são variedades de dons de curar dentro desse dom. Amém? Então, os dons de curar são dados por Deus, visando a cura sobrenatural da enfermidade, sem meios naturais de qualquer origem. São manifestações do Espírito intervindo na vida do corpo humano, restaurando ou criando partes novas. Amém? Então, dons de curar é inspirado pelo Espírito Santo. Receber pela fé, porque muitas pessoas confundem isso. Dons de curar e receber pela fé. Receber pela fé é ação pela nossa fé na palavra de Deus. É quando eu tomo posse da palavra de Deus. Eu estou enfermo e tomo posse. O que diz aqui Isaías 53, verso 4. Vai dizer assim. Isaías 53, verso 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Olha o que Deus diz aqui. Então Ele já levou, Jesus já levou as nossas enfermidades e curou todas as nossas doenças.
é quando eu e você toma posse da palavra de Deus, porque Deus diz a respeito da palavra, que a vontade dele é curar. E ser curado só pela sua fé. Então isso é receber pela fé. É quando você toma, vou dizer aqui, posse da palavra de Deus. Então você recebe pela fé. E os dons de curar é inspirado pelo Espírito Santo. É quando há a ação do Espírito Santo. É quando há a doutrina de imposição de mãos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos 10:38. Agora Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Atos 10:38. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e com ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então Jesus andou por toda parte curando os enfermos, curando várias pessoas, e porque Deus estava com ele, porque o Espírito de Deus estava com o Senhor Jesus. Amém? No Antigo Testamento vai ver a cura de Naamã, o corpo de Naamã sendo purificado da lepra. Aí já é a ação também da cura de Deus, da cura divina, tá bom? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos dar uns exemplos aqui de Mateus. Vou apagar aqui. Evangelho de Mateus 10:8. Ordenança de Jesus para nós. Evangelho de Mateus 10:8. Outro exemplo que a gente vai ver é Marcos, capítulo 5, versículo 23 ao 42. E por último, Atos 5, do 12 ao 16. Olha o que diz, irmãos e irmãs, Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 8. A ordenança do Senhor Jesus. O reino dos céus está próximo. Cure os enfermos, ressuscite os mortos, purifique os leprosos e expulse os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Ordenança de Jesus a respeito para curar os enfermos. Então é a ordem de Jesus que eu e você tem que curar os enfermos. Mas no livro de Oséias diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Precisamos buscar conhecimento, irmãos, de como os dons de cura entram em operação. Amém? De como é a manifestação desses dons. Olha agora, Evangelho de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5, versículo 23 e 24, vai dizer o seguinte: E ele implorou insistentemente: Minha filha está morrendo. Venha, por favor, e ponha as mãos sobre ela, para que ela seja curada e que viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos, gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Aí o texto vai dizer que essa mulher foi curada, amém? Daquela hemorragia que ela sofria. E a filha de Jairo foi ressuscitada. Então, olha, gente, Jesus teve que impor as mãos e repreender o espírito de enfermidade. E aquela pessoa ficou sã. Então, Jesus diz que vamos fazer obras maiores do que ele. Então, eu e você, irmão, tem que colocar as mãos sobre os enfermos e repreender o espírito de enfermidade. Porque a vontade de Deus é curar todos. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 5.
capítulo 5, verso 12. Vai dizer o seguinte: os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas por meio do povo. Todos que creram costumavam reunir-se no portiço de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles. E embora o povo tivesse em alto conceito, em um número cada vez maior de homens e mulheres criam no Senhor e eram acrescentados. Amém? Então aqui os apóstolos, os discípulos, fazendo várias maravilhas e prodígios pela mão do Senhor. Então, os discípulos, os apóstolos curavam muitas pessoas, irmãos, lá atrás, na igreja primitiva. E segue uma das mais verdades hoje. Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, como é que é o dom de curar? Como é que o Espírito Santo revela? O Espírito Santo revela por comandos bem sutis. A palavra do conhecimento, quando ela está unida aos dons de curar, nos revela as dores da pessoa. E como é que a pessoa vai entender que Deus está revelando? Porque você vai sentir no seu corpo que Deus quer curar alguém. Como é? Você pode sentir uma dor no braço, você pode sentir uma dor na perna, na reunião. Comigo acontece dores pontiagudas. Fica aquelas dores ali pontiagudas. Eu não estava com aquela dor. E quando eu entro num ambiente, quando eu entro numa casa, eu sinto essa dor. O Espírito Santo está te revelando que tem alguém dentro da reunião, ou na casa, ou onde você está, que está com essa dor. Então o que você tem que fazer? Impor as mãos sobre o enfermo e repreender toda dor. Repreender o espírito de enfermidade, para que aquela pessoa venha a ser curada. Amém? Então Deus revela dessa forma. Por isso que os dons de curar, eles trabalham junto com a palavra do conhecimento, o dom da fé. Os 9 dons espirituais, às vezes, trabalham em conjunção, com harmonia com outros dons. Então Deus revela dessa forma, meus irmãos e minhas irmãs. Então olha só. O que é milagres de cura? O que é milagres de cura? Isso acontece instantaneamente, tá? Quando a ação do Espírito Santo. Por exemplo, a pessoa está com dor de cabeça, tá? E se orou ali com ela, impôs as mãos sobre ela, determinou, decretou que ela vai ser restaurada, que ela vai ser sarada e repreendeu o espírito de enfermidade. Então aquela pessoa é curada na hora, isso é instantâneo. Isso se chama milagres de cura. É instantâneo, tá? Um exemplo é dores de cabeça. Quando eu estou na reunião, às vezes eu sinto dores de cabeça. Eu não estava com essa dor. Então eu sei que lá alguém dentro da reunião está com dor de cabeça. E na hora a gente chama, a gente fala, irmão, irmã, tem alguém aqui que está com essa dor? É muito comum, irmão, dor de cabeça, Quem aqui não tem dor de cabeça? Mas Deus revela assim. Deus nunca vai te colocar num comando grande sem Ele te colocar no comando pequeno. Por quê? Por quê, meus irmãos? Ser fiel no pouco, que no muito eu te coloco. A nossa fé vai crescendo devagar. Porque como é que você vai orar com um acamado logo de início? Não. A sua fé tem que ser exercitada a cada dia. Então, quando o Senhor está começando a nos usar em cura, um exemplo muito comum é dor de cabeça. Amém? Agora, o que é cura? Deixa eu apagar aqui. Cura, aqui, é um processo, tá? Pensa uma pessoa que está enferma, Tá enferma e está com câncer, E Deus revela e tal, você ora com a pessoa vai melhorando, A pessoa vai melhorando com uma semana, com um mês, E aí a pessoa é finalmente curada, com um mês e meio. Isso se chama cura, porque a cura é um processo. Um exemplo do câncer, que destrói bastante o organismo, isso leva tempo. Mas Deus ainda, graças a Deus, que ainda cura o câncer. Essa enfermidade diabólica que tem ceifado várias vidas. Amém? Então,
Essa é a diferença dos milagres de cura com a cura, meu irmão e minha irmã. Eu quero incentivar você a orar pelos enfermos, a impor as mãos e orar pelos enfermos, porque quanto mais pessoas a gente ora, mais pessoas a gente vai ver sendo curado, tá bom? Então, fica na paz, um abraço, espero que eu tenha ajudado você e até a próxima aula, se Deus quiser.